Um grande shalom a todos vocês, minha alegria de poder estar de volta, de poder compartilhar com vocês momentos que nós estamos vivendo, momentos de extrema necessidade de fé e de confiança em Deus. Primeiro, nós temos vários irmãos com problemas diversos, porque o problema do mundo não é só coronavírus, há problemas de todas as naturezas que se manifestam nesta hora e que nós não temos a igreja para ir, não temos um lugar para congregar, para orar, para parar, para ouvir a voz de Deus. Paramos aqui agora. Então, mais uma vez, eu peço a você que está em casa, vamos fazer deste momento como se nós estivéssemos num santuário, dentro da igreja, manter nossa reverência e olhar para Jesus. E eu gostaria de pedir a você que, se você tem alguma necessidade, peça para Jesus te ajudar. Peça para Jesus, inclusive se você necessita de uma resposta para qualquer problema, peça para que Ele me inspire aqui também, para a resposta para a sua necessidade sair. E nós, no final desta live, nós vamos ter um momento de oração. Eu tenho afirmado nestas 3 últimas mensagens que eu preguei no final de semana, falando primeiro sobre o exemplo de Sansão. Sansão, onde está a tua força? O irmão Brana disse que Sansão perdeu a força, deixou Dalila descobrir onde estava a sua força. Ele disse, quando o diabo descobriu que a força da igreja estava na oração, não são nos cânticos, cantar é muito bom, anima, dá coragem, mas escuta, o poder para vencer a Satanás não está nos cânticos, não está nem mesmo até na pregação da palavra, mas sim na oração. Então, o profeta de Deus colocou as coisas no lugar. Disse, olha, pouca oração, pouca bênção, e talvez seja este o problema da sua própria vida. Nada de oração, nada de bênção, seca, e muita oração, muita bênção. Então, todo tanto que você orar, você está fazendo um plantio, e a colheita está garantida, porque se você ora, pede, crendo, você recebe. Então, isto é uma coisa que precisa estar no coração de cada crente. A oração muda o quadro, a oração é a chave que abre a porta, e a outra coisa é a leitura da palavra. O profeta de Deus, respondendo uma pergunta, como posso me aprofundar no amor de Cristo? O irmão Brana diz, leia a sua Bíblia e ore. Preste bem atenção para que você aprenda a colocar as coisas no lugar. Ele disse, leia a sua Bíblia. Ele não disse, leia a mensagem, porque tem muita gente que pega uma mensagem do irmão Brana, não, eu estou lendo a Bíblia. Não, você está lendo uma mensagem que deve te remeter para a Bíblia. Nunca despreze a Bíblia. O profeta William Branham não nos ensinou isto. Ele disse, fique com a palavra, permaneça com a palavra, não saia da palavra. A mensagem deve te remeter para amar a Bíblia. E automaticamente, se você amar a Bíblia, você vai amar a vida de oração. Perguntaram para um ministro qual era mais valioso, a oração ou a leitura da Bíblia? E ele respondeu dizendo, o que é mais valioso para um pássaro, a asa esquerda ou a asa direita? E aí então você vai ver que a pessoa falou, ambas. Por quê? Porque sem uma, a outra vai ficar deficiente. Não é? Não adianta ter apenas uma asa. Não, eu leio muito a Bíblia, mas você ora? Ou eu oro muito, mas você lê, a menos que você não saiba ler. E aí, hoje, com a facilidade que nós temos, ainda tem alguém que pode ler para você, porque aí eu posso até citar o nome aqui do Cid Moreira, que tem a Bíblia gravada, não é? De uma maneira que você pode ouvir. E a Bíblia, lá no livro do Apocalipse, diz, bem-aventurado aqueles que leem
e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. E aí você tem Bíblia que pode ser lida para você, você tem mensagens que pode ser lida, porque o próprio irmão Branham pregou, e você tem aí as mensagens traduzidas, é só baixar todo dia, isso está aos montes aí na internet. Então nós temos oportunidade de ter hoje, nós temos aliás uma mesa muito farta, e as pessoas desprezam a Deus, desprezando a Bíblia. E eu quero dizer para você que é uma vergonha para um crente ter sua Bíblia em casa e não ler sua Bíblia. É uma vergonha, viu? Aprenda isto, porque tem muita gente que diz ser crente. Olha, crente, cristão é aquele que lê sua Bíblia e ora todos os dias. Isto é uma necessidade. O próprio irmão Branham disse que nunca fazia um culto e não cria num culto sem leitura da Bíblia. Por quê? Ele diz, porque as minhas palavras são palavras de um homem, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo passa, a terra passa, o céu passa, mas a palavra não passa. Isto é uma coisa que você precisa aprender. Então, nós começamos esta live pedindo para você que tem perguntas a fazer, que possa já começar a adereçar as perguntas para cá, não deixe para ficar no final, porque senão vai acabar ficando muitas perguntas para trás. E eu gostaria de dedicar um tempo hoje para responder a maior quantidade de perguntas possível. Então, por favor, mande a sua pergunta, qualquer dúvida que você tiver. Se eu não souber, eu vou dizer que eu não sei. Isto não me faz nenhuma vergonha, não é? Mas eu procurarei, da melhor compreensão possível, te ajudar. Nós estamos vivendo nesse momento ainda, dentro desta quarentena, não sabemos ainda sobre a liberação dos cultos, nós estamos aguardando que as autoridades se pronunciem, tanto aqui, como em Brasília, como em Recife, não é? Em todos os estados onde nós estamos atendendo, para que nós possamos, então, começar a fazer um novo planejamento para os nossos cultos. E na medida como a autoridade for liberando, nós vamos começar a nos mover. Estou agradecido a Deus por viver nesta hora, que Ele nos deu essa internet, nos deu este meio de comunicação, e eu posso chegar até sua casa, posso fazer da sua casa, e você também, com a sua ajuda e permissão, fazer da sua casa uma igreja, e aonde nós podemos ter comunhão. Eu não estou te vendo, mas você está me vendo, e, na verdade, nós vamos juntos ter um momento de adoração a Deus. Eu espero que você seja abençoado. Temos recebido muitos testemunhos de curas e que os cultos estão sendo uma bênção. E eu tenho muitos testemunhos de irmãos que, naquela hora da oração, eles se ajoelham, se peço para pegar a mão aí do marido, da mulher, os filhos fazem. Na semana passada, a semana atrasada, tivemos um culto no domingo que eu pedi para minha esposa, minhas filhas orarem por mim, depois orei por elas. E as casas também, todas as famílias, muitas famílias fizeram. Eu sei que quem está seguindo a orientação está se alimentando, Deus está se movendo, as pessoas estão, inclusive, muitos testemunhos dizendo que estão ansiosos para que a igreja reabra, e reabra porque as pessoas estão desejando ser crentes melhores do que foram. Isto é uma coisa essencial. Não sei quanto tempo se demorará para que tudo volte à normalidade, mas eu sei que Deus tem um propósito e cada coisa contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se você acreditar e aproveitou a oportunidade para fazer uma revisão na sua vida e não ficou, sabe, dando alimento para o cachorro preto. Cachorro preto, você sabe o que é, né? Sabe o que é alimento para cachorro preto, né? Não são apenas coisas carnais, não, coisas naturais. O profeta William Branham disse que as coisas que nos tirarão do arrebatamento não são apenas coisas carnais, mas as naturais. O cuidado pela vida são coisas naturais, é o fazer, é o comprar, é o possuir, é o adquirir, e que você vai chegar no momento de entender que estas coisas naturais é aquele espinho, ou são aqueles espinhos que sufocam a semente. É só ler a Bíblia.
coisas naturais. Jesus chamou a atenção de Marta, dizendo: por que você está ociosa, ansiosa e preocupada com o material? Nós sabemos que as coisas materiais são coisas necessárias, mas primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu tenho certeza que aqueles que colocaram o reino de Deus, que buscaram ler mais, de orar mais e participaram dos cultos porque estavam parados, quando Deus der oportunidade para isso reabrir, é como sempre conta o testemunho da loja lá de Nova York, a BH, quando eles fecham para adorar a Deus, quando abrem, reabrem com muito mais força, com muito mais venda, com muito mais clientes. Deixa Deus te ajudar, deixa de ser cabeça dura, deixa de pensar, de ter opiniões próprias. Renda-se ao Espírito, peça a Deus para fazer as coisas, Ele fará grandes e preciosas coisas que você jamais poderia imaginar que Ele faria por você. Deus, preste bem atenção, Deus cumpre todos os seus compromissos e Deus não fica devendo nada a ninguém. Pode prestar atenção que Deus não fica devendo nada a você nem a mim. Deus não deve nada a nós. Nós é que devemos tudo, começando pela nossa vida, pela nossa saúde, pela proteção, pelo emprego, pela salvação, pelo Espírito Santo. Nós devemos muito para Deus, mas Deus, cada coisa que nós fazemos, Ele nos dá e nos dá sempre em abundância. Então, estas coisas eu estou chamando para um momento de meditação. Eu espero esta semana também ter uma live com a participação do irmão Anthony Abba, talvez na quarta-feira, vou combinar com ele, quando acho que nós precisamos de pagar uma dívida. Eu não sei quantos irmãos nós temos aí já nos acompanhando, mas eu acho que nós temos que pagar uma dívida muito grande, uma dívida que os gentios têm com os judeus. Dos judeus veio o culto, dos judeus veio a salvação, dos judeus veio a experiência. O que nós podemos fazer por ele? A Bíblia diz que nós devemos orar por Jerusalém, pela sua paz. Eu acho que nós temos uma dívida. Todos aqueles que abençoam a semente de Abraão são abençoados. Eu posso dar exemplo dizendo que o senhor presidente, ex-presidente Lula, foi lá para poder apoiar os inimigos de Israel, não é? Fez acordo lá na Cisjordânia, na faixa de Gaza, com aqueles inimigos de Israel. Olha, daqui um pouco a dona Dilma Rousseff também não aceitou, continuou apoiando aqueles inimigos de Israel e não aceitou a indicação do embaixador de Israel para o Brasil. Você pode pegar o final da história, que ambos, um terminou na cadeia, o outro terminou fora do governo, porque é promessa de Deus de abençoar quem abençoa por Israel e amaldiçoar quem amaldiçoa. Então, tem um projeto que o irmão Anthony Abba trabalha com ele, que é um projeto de dar apoio aos judeus, ou seja, há um projeto, há um pedido dele para que se faça um requerimento, fazendo um requerimento, para que se faça uma assinatura eletrônica, você assinando, concordando que os judeus usem legitimamente as suas terras. Ora, o que há de mais a gente fazer isso? Deus não deu a terra para os judeus? Deus deu aquela terra para eles, legitimamente a terra é deles. Agora, há um conflito perpétuo. Então, o que eles querem? Que você contribua com a sua assinatura para que eles possam colocar aquilo junto à ONU, que nós, os cristãos ao redor do mundo, também cremos na Bíblia e somos favoráveis à palavra e que os judeus são os legítimos donos daquela terra que Deus deu para eles há muitos e muitos anos, quando deu para Abraão. Só um reconhecimento nosso que nós reconhecemos que não são os palestinos e os árabes que são donos da terra, são os judeus. E eles foram esparramados e eles tomaram
A conta da terra é que eles foram esparramados por causa de rejeitar a Cristo que veio para você, e agora pelo menos nós podemos novamente agora dizer que aquela terra pertenceu a eles originalmente. Então eu mesmo assinei um requerimento, assinei aí uma assinatura eletrônica, você coloca só seu e-mail, e o irmão Abma tem esse trabalho que está dando apoio aos judeus, e eu gostaria de ajudar também, e gostaria que todos vocês que estão em casa pudessem participar da visão que ele tem a respeito do assunto, e se nós pudermos ajudar, isso não vai te custar nem um centavo, não é questão de dinheiro, é questão apenas de um apoio que nós estamos dando, que a Bíblia fala que aquela terra é para os judeus, não é? Então nós vamos ver, talvez na live de quarta-feira, o irmão Antony Abma irá participar conosco, vamos fazer uma videoconferência e ele vai dar explicação e vai dar a vocês também, para todos assistirem em suas casas também, um vídeo de uma beleza extraordinária mostrando as terras de Israel e mostrando judeus, viu, Jean? Aquele vídeo que o irmão Abma mandou, mostrando judeus plantando uva em cima de rochas. E todo mundo dizia, mas como é que você está doido, rapaz? Isso aqui não vai dar uva nunca. E você precisa de ver a parreira que virou, que coisa mais linda do mundo, a produção de uva deles. E mostrando que há gente que vai do mundo todo lá ver, inclusive ajudar a podar as uvas, sabe? Como dando a mão de obra de graça, gentios que vão abençoar Israel, e Deus disse que aqueles que abençoarem serão abençoados. É uma coisa extraordinária, o projeto muito bonito, que emociona a gente. Muito bonito mesmo, muito bonito mesmo. Então é isso aí, vamos ver aí o que nós temos aí, espero que Deus te abençoe muito. Eu acredito que você já foi abençoado. Olha, vamos colocar os nossos corações alinhados com Deus e sua palavra. Vamos orar a cada dia uns pelos outros. Tenha compromisso com Deus. As pessoas querem que Deus tenha compromisso com eles, mas eles não têm compromisso com Deus. Aí acho que isso aqui já é a resposta para muita gente que está com problema. Olha, compromisso com Deus. E a outra coisa é, pode cruzar seus braços e ficar descansado. Se você está fazendo o que Deus mandou você fazer, orar, vigiar, ter uma vida limpa, equilibrada, pode ficar descansado que Deus colocará cada coisa em seu lugar, viu? Deus não vai ficar te devendo nada. Muito bem, vamos lá começar aí com o que nós temos aí. Vamos cá, o irmão Josenildo, gosto do irmão Josenildo porque ele está sempre em primeiro lugar. Ele disse que o mundo é dos mais espertos. Aí ele chega na frente, todo dia tem a pergunta dele aqui e está sendo aceito. Outros, eu escrevi, mandei, o senhor não leu porque mandou lá no final, já não tem mais jeito, né? Mas boa noite, Deus abençoe a todos. A pergunta é, nem todos os crentes herdam o reino de Deus. Não, irmão Josenildo, infelizmente, a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos escolhidos, viu? Só vão herdar o reino de Deus os escolhidos que são eleitos, e Deus sabe por que são eleitos, porque tem compromisso com Deus. A Amélia Barbosa, pastor, a igreja do senhor aqui em Recife, onde fica? Aí já está o endereço, Rua São João 613, ao lado da estação central do metrô, aí no centro de Recife, cultos, quando está funcionando, porque agora não está, né? Às terças-feiras, às 19h30, sexta-feira, 19h15 e domingo, às 16 horas. Então, são esses cultos aí. Irmã Karine, pastor César, boa noite. Explique, por favor, Atos 5, verso 9 e 10. Deus te abençoe. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram. Olha, irmã Karine. E levaram os moços, cobriram e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse Pedro, diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Ela disse, sim, portanto. Então disse Pedro, por que
Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito, Senhor? Eis aí a porta dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. Muito bem. Lá no tempo do Novo Testamento, no tempo do início da igreja primitiva, teve um irmão, por nome Barnabé, que ele vendeu a sua propriedade. Não é doutrina, não era doutrina. Mas aqueles irmãos que tinham propriedades e queriam voluntariamente vender e pegar aquilo e dar para que os apóstolos administrassem aquele dinheiro daquela propriedade, daquela fazenda, daquela casa, daquele imóvel, administrasse aquilo em favor dos santos, em favor da igreja, de uma grande maioria de pessoas que eram pobres. Então, os apóstolos ficaram com esta incumbência de fazê-lo. Preste bem atenção, não era doutrina, não era obrigatório. Mas aí este irmão Ananias e a mulher dele, a Safira, tinham uma terra. O que eles fizeram? Venderam a terra e combinaram entre si de dar só uma parte do dinheiro. Preste atenção, até aí está tudo bem. Se eles tivessem vendido a propriedade, digamos, por R$1 milhão de reais, e disse, olha, nós só vamos dar 500 e vamos ficar com 500 para nós. Nós vamos chegar lá e dizer, olha, irmão Pedro, eu vendi isso aqui por 1 milhão, mas eu só quero doar 500 mil. Ok, estava dizendo a verdade. Mas eles mentiram, disseram que tinham vendido, digamos, por a propriedade deles por 500, e estavam dando os 500. E Pedro olhou para eles, o Espírito do Senhor veio, revelou aquilo para Pedro e disse, por que vocês estão tentando mentir e enganar o Espírito Santo? Então caiu morto Ananias, morreu porque mentiu. E aí, não é como nós hoje, não é que temos que fazer uma autópsia do corpo, levar para o ML, depois chamar a família. Não, já caiu ali, eles tinham tudo em comum, já foi sepultar. E daqui um pouco entrou sua mulher, quase 3 horas. E novamente a mulher já tinha combinado com o marido mentir. Por isso, olha, diga a verdade sempre, nunca minta, sabe? Quando uma pessoa, por exemplo, chega a você e disser assim, ô Karine, me empresta aí R$1.000. Se você tiver R$1.000 disponível para emprestar e nunca mais receber, se aquela pessoa não te pagar, você não vai ficar brigado com ela, você diz, tá, eu tenho e posso. Você está emprestando, mas com o coração lá dentro disposto a perdoar. Porque se aquela pessoa, por algum momento, semana que vem eu te pago, aí não dá certo para ela e começa a te enrolar, daqui um pouquinho você está discutindo e brigando por causa do dinheiro, porque isso é uma coisa comum acontecer. Então eu ensino as pessoas assim, se uma pessoa vem e diz, me empresta R$1.000 e você sabe que aquele R$1.000 vai te fazer falta e você tem compromisso, você diz, eu não tenho, você não está mentindo para ela. Quer dizer, eu não tenho para te emprestar e para te dar. Eu tenho porque eu tenho compromisso com ele. Então, aquele R$1.000 eu não conto. Pode estar até na sua conta, mas eu não conto com ele porque eu tenho prestação, eu tenho compromissos e eu não estou apta a dar esse dinheiro. E quando a gente empresta, a gente tem que ter no coração a predisposição de, se aquela pessoa não te pagar, você perdoar aquilo. Isto é o que precisa ser no coração, na vida de todos. Então eu espero que eu tenha te ajudado com essa resposta aí, porque ali estava a mentira, tá bom? Genilson Souza, boa noite, pastor César, shalom para todos. Antes da besta se manifestar, a noiva terá ido. Ou a besta tem que se manifestar primeiro? Não. A noiva, disse o irmão Brana, vê toda a movimentação, todo o preparativo para que ela entre em ação. Antes que ela entre em ação, a noiva é tomada no arrebatamento. Ela não experimenta esse período da besta aqui na terra. Graças a Deus por isso, né? Como é que chama aí? Chandley Melo. Pastor César, a casa de Efraim se perdeu juntamente com as outras 9 tribos do tempo do exílio assírio. A pergunta é, estas tribos serão restauradas? Onde estarão elas hoje? Olha,
Sabe que nem os judeus sabem de que tribo pertencem. Quando eles voltaram, os registros estavam queimados e eles não sabiam nem a que tribo realmente pertencia, mas Deus conhece cada uma delas. E lá no chamamento de Apocalipse capítulo 7, Deus chamará 12.000 de cada tribo, porque Deus conhece o registro de cada um de nós. Anderson Souza. Pastor César, se em Daniel 9:27 fala do pacto de Cristo na metade da última semana, qual a escritura que diz que Roma fará um pacto com os judeus no período da grande tribulação? Ora, o pacto que é feito lá na metade da semana, não tem escritura específica que diz que vai se fazer um pacto dos judeus com Roma. Sabe-se que o caminho é este. Por que o caminho é este? Porque nós estamos vivendo numa economia globalizada. A economia globalizada, hoje, ela obedece um padrão. O dinheiro, ele na verdade, ele é volátil. Ele está aqui hoje, amanhã ele não está. Ele é um cheque sem fundo, porque o dinheiro emitido não tem lastro, que é ouro para dar sustentação. Então, é um papel. E esse papel, nós chamamos isto hoje de bônus, que é controlado pelos judeus, as bolsas de valores. Veja, para que se possa ter a operação de um dinheiro, de uma moeda que tenha lastro, que é ouro, para salvar as nações da quebradeira mundial, terá que ser feito um acordo entre aqueles que têm o papel e aquele que tem o ouro, é Roma e os judeus. Esta é a lógica do assunto. Então, este pacto é rompido, porque o dinheiro não vai valer nada, Roma tem a primazia, tem o ouro do mundo, e aí está então, porque que nós dizemos que a Roma vai romper o seu pacto com os judeus lá no período da grande tribulação, quando a besta está em operação. A Gleison Souza, pastor, estes dias estou um pouco atribulado, talvez psicológico, tem dias que acordo bem, mas alguns dias com mal-estar. Sei que o problema é espiritual. Como resolver esta questão? Primeiro, irmão, olha, a primeira coisa que você deveria fazer era levantar a cada dia, sabe? Ajoelhar na beirada da sua cama e fazer a oração que Jesus nos ensinou. Olha, nos dê um dia abençoado, nos livra do mal deste dia. Todo dia tem um mal. Se você pedir a Deus um dia de paz, sabe o que o salmista disse? Este é o dia que o Senhor nos fez para nós nos alegrarmos nele. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então você não tem que levantar um dia mau. Levante confiado em Deus, e eu tenho certeza que mesmo que venha nuvens e pressão sobre você, você vai terminar mais do que vencedor. Ajoelhe, entregue o seu dia ao Senhor, e qualquer coisa que você sentir, diga, vai embora, porque eu já entreguei isso na mão de Deus, já entreguei esses dias na mão de Deus, e a vitória é minha. E comece e jogue aquilo fora. A gente tem que aprender a resistir ao diabo e ele vai fugir da gente. É assim. Vamos ver aí, Raíssa Santos. Deus abençoe, pastor César. Haveria uma relação da coroa da santidade ao Senhor citada em Êxodo 39:30, com a coroa de espinhos de Cristo, o Shalom de Cristo? Não, não tem relação nenhuma, irmã. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Marcos Olímpio, sou da FAB. Tenho pregado para os crentes no quartel a mensagem. Uns rejeitam Atos 2:38, outros mostram indiferentes. Procuro ser zeloso no comportamento. O que o irmão me aconselha? Olha, irmão Marcos, cada vez que te houver a te abrir uma oportunidade para você testificar da sua fé, faça-o com boa consciência. O profeta William Branham disse que quando você fala para uma pessoa sobre o batismo, que você está citando ali, e a pessoa quer discutir ou a pessoa não dá crédito, deixa ela de lado, simplesmente você já fez o seu trabalho. Não vai insistir com aquilo, porque acaba você sendo uma pessoa enjoada. Deixa Deus abrir a porta. Não temos que forçar
a porta, deixa Deus abrir. Se te abrir uma porta para testificar, você sabe que você vai encontrar a semente eleita ali. Pastor, se meu nome não está no livro da vida, estou tentando ser uma cristã verdadeira aqui na terra para subir na glória e o meu nome não está lá. Pode me explicar um pouco sobre esta dúvida? Eu queria dizer para a senhora que quem começa a imaginar, será que o meu nome está ou não está, ele não crê. A primeira coisa é, se você tem um ponto de interrogação, a sua fé terminou ali. Será que eu sou? Não, faça o seguinte, peça a Deus força para viver uma vida cristã e creia, porque eu tenho certeza que aqueles que têm seus nomes escritos lá darão suas vidas por este chamado e por este privilégio. A senhora vai passar por cima de qualquer dúvida que vier no seu caminho. Juliette Vieira, boa noite, a oração só pode ser feita de olhos fechados? Não, você pode orar com os olhos abertos, cozinhando, fazendo comida, mexendo a panela, você pode estar em espírito de oração, orando, falando com Deus, dirigindo o seu carro, você não vai fechar os olhos. Você ora dirigindo o carro, você olha varrendo a casa, não tem que ser só com os olhos fechados. Agora, há um momento que você dedica para parar, aí você fecha os seus olhos, você tem muito mais oportunidade de se concentrar para falar com Deus. Mas não quer dizer, porque com o olho aberto você vai ter que ser chamado a atenção, olhar para um lado e para o outro. É por isso que se fecha os olhos. Fecha os olhos e põe a sua mente em Jesus quando você for orar. Mas não quer dizer que é só com os olhos fechados que se ora, não. Gleifson Souza, preciso muito de conselho tanto para a forma de jejuar corretamente, como também fazer a leitura da Bíblia de forma correta, ou seja, por onde começar. Olha, tudo depende, meu irmão. Olha, se você quer começar a ler a Bíblia, você é um iniciante na leitura da Bíblia, eu diria, comece nos evangelhos, você vai começar sobre o nascimento de Cristo, sobre o seu ministério, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre o seu sofrimento, sobre como ele ordenou os discípulos dar continuidade à igreja. Então comece nos evangelhos, depois entra nos livros de Atos e vai para a carta, e vai fazendo a sequência, vai lendo a sua Bíblia até chegar no Apocalipse. Quando você já está familiarizado com a leitura da Bíblia e sabe o que a Bíblia está pedindo para você fazer, aí você vai no Velho Testamento, que é a sombra do Novo Testamento, e você vai encontrar, sabe, desde a fundação, a criação do homem, a queda do homem, o trabalho da reconciliação, até chegar em Jesus Cristo. Então comece lendo assim. E quanto ao jejum, você lê a sua Bíblia em São Mateus capítulo 6, lá tem uma regra sobre o jejum. É assim que nós devemos seguir fazendo o nosso jejum. Adolfo Rocha. Pastor, quem verdadeiramente tem o Espírito Santo pode cair ao ponto de largar Jesus? Olha, eu vou dizer uma coisa, como é que você larga Jesus, troca Jesus por alguma outra coisa, né? Eu mesmo não acredito que você pode até dar um tropeção, mas lá no coração ele te lembra, ele te faz arrepender terrivelmente e você volta. Agora, se você largou Jesus e foi embora, sabe o que a Bíblia diz? Aqueles que experimentaram as virtudes dos séculos vindouros e caíram, é impossível que sejam renovados para arrependimento. É a prova que você não tinha. Talvez você estivesse num processo. E eu aconselho você voltar e buscar ser cheio do Espírito Santo, e você nunca abandona Cristo. Boa noite. Até trocar Cristo por quê? Trocar Cristo por cachaça, por sexo, por bebida, por futebol? Isso é prova que você tem o Espírito do mundo, não tem o Espírito de Cristo. Boa noite. Minha pergunta, sou cristão e não consigo fazer amigos, me sinto humilhado por isso. O que faço? Olha, irmão, amigo é uma coisa rara. Eu preguei ontem à noite, o profeta dizendo que nós estamos no fim de um tempo onde não se consegue mais amigos, sabe? E amigos você não faz porque você compra a amizade de alguém. E você quer realmente ter amigos? Então deixa eu lhe dizer como fazer. Ore e peça para Deus te dar
alguém que seja realmente seu amigo, você nunca sofrerá decepção com esta pessoa. Caso contrário, você vai ter muitas decepções na vida. Ju Santos, paz, pastor. Gostaria de saber o que o senhor acha sobre a geração Figueira 14 de maio, Israel, sobre a geração da Figueira. 14 de maio, Israel fará 73 anos pelo calendário judaico. A Bíblia diz que uma geração não passa de 80 anos. O que eu acho? Eu não posso dizer a você a data exata, até porque eu vou lhe dizer uma particularidade. Deus é muito longânimo. Todos e quaisquer estudiosos que tentaram marcar datas e fazer contas acabaram se perdendo. Porque Deus chamou Noé, mandou Noé construir uma arca, ele fez a arca, a gente sabe, 120 anos ali. O dia que Deus mandou entrar na arca, você diz, agora vai chover. Ele ainda esperou 7 dias. Então, a longanimidade de Deus é uma coisa que a gente não pode nunca, esquecer dela. E aí, se você marcou a data, você vai bater com a cara na parede. Eu espero Jesus hoje. É meu dever estar pronto hoje, não é daqui a 7 anos ou 5 anos, porque o tempo está acabando. Quando Israel reconstituiu, era hora de todo mundo olhar para a figueira. Dali para frente, o tempo pertence a Deus, não a mim nem a você. Daiane Silvestre, boa noite, pastor, boa noite com Jesus. Qual o comportamento de uma pessoa que já cruzou a linha da misericórdia? Esta linha da misericórdia é cruzada em vida? Sim. Sabe, minha irmã Daiane, Deus dá muitas oportunidades para a gente na vida. Se tem uma coisa que eu creio, é na misericórdia de Deus, é no perdão de Deus. São nas oportunidades que Deus concede. Mas quando Deus estende a mão e você começa a fazer de Deus um velho vovô caduco, Disse, ele me perdoou, eu vou fazer de novo porque ele me perdoa, eu vou fazer de novo. E aí começa a usar umas desculpas assim, a gente é assim mesmo, a gente é fraco, a carne é fraca. Esta pessoa, ela já cruzou a linha. Ela está pensando que ela encontrou o caminho de volta. Deus abandona as pessoas, é assim, quando as pessoas começam a brincar com Deus, a brincar com a misericórdia. Quer que eu te dê uma escritura? Você leia na sua casa Hebreus capítulo 10, a partir do verso 26, que aqueles que pecam voluntariamente, não resta misericórdia para eles. É isso aqui, é passar a linha da misericórdia, Quer dizer, voluntariamente, eu sei que isso aqui está errado, vou fazer, porque Deus me perdoa. Você já cruzou a linha, não tem retorno. É assim que é. Nesta vida as pessoas cruzam a linha da misericórdia. Pietra Monalise, Deus abençoe, pastor César, pode me explicar, por favor, as mulheres de Êxodo 38:8, fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, os dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Olha, irmã, primeiro, porque, na verdade, e você pode ver que é assim até hoje, o lado que as mulheres iam no templo era separado dos homens. Havia lá o átrio das mulheres e o átrio dos homens. Aqui está relatando do lado feminino. Não é como hoje que a gente vai na igreja, que senta famílias juntas. Não é como hoje que a gente, mesmo na igreja, tem um lado das mulheres e o lado dos homens também. Depende da igreja. Marcilene Falcão. Boa noite, sei que não é certo um cristão vestir bermuda, mas gostaria de saber até que idade um garoto não deve mais usar bermuda. Meu filho tem 9 anos, aí até os seus 10, 12 anos, irmã, até ele entrar na idade da responsabilidade. Então, você já começa desde logo cedo comprando as calças compridas para ele, vai ensinando, comprando umas calças para ele ficar em casa também comprida. Não é que você está extinguindo, mas daqui um pouquinho chega a hora que ele vai entender que está na hora dele mudar de posição, não é?
Irmã Joana Santos aí do Cajá. Deus abençoe vocês aí do Cajá, irmã Joana, filha do irmão Firmino. Deus abençoe a todos vocês. Me explique, por favor, Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, irmã, estão duas coisas distintas. Você lendo Deuteronômio 28, você vai encontrar que se nós formos fiéis a Deus e obedecermos e guardarmos os seus mandamentos, Deus fará com que as coisas corretas e boas, mais cedo ou mais tarde, nos alcance. Você vai aqui na sua caminhada de vida, trabalhando, fazendo os seus deveres, sua tarefa normal e honrando a Deus. Quando você menos espera, algo de Deus te acompanha, algo de Deus te acontece. Ou seja, Deus alcança você, uma bênção alcança a sua vida. Mas quando você desobedece, você vai na sua caminhada dizendo, eu estou fazendo assim mesmo, daqui um pouquinho também o mal te alcança também. E você está aí diante de Deuteronômio 28. Jacicleide, o que fazer se o homem vive envergonhando a esposa? O que você faz para um homem que vive envergonhando a esposa? Primeiro, você deve orar por ele, você deve não envergonhá-lo, não pagar com a mesma moeda, porque se você agir corretamente, Deus vai fazer que um dia ele se envergonhe das coisas que ele te envergonhou. Marco Aurélio, pastor, queria saber sobre Mateus 24, 29. A noiva passa por isto ou não? E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá. Não, bom, primeiro, quando você vê o sol escurecer, a lua não der sua luz, já é período de tribulação. A noiva não passa por esse momento aí. Boa noite com Jesus, Deus abençoe. Pastor, pela manhã o senhor falou sobre o remédio, cebola, limão e mel. Gostaria de saber, se não tiver o mel, o que eu posso substituir? Ai. Eu estou falando de uma receita que uma doutora, inclusive, passou. Eu não sei como substituir, mas consiga um mel, não é? Consiga um mel. Eu acho que, no mínimo, se você não tem mel de abelha, faça um melado de rapadura, de açúcar queimada aí. Minha mãe, quando eu estava gripado, tossindo, ela pegava açúcar queimada, queimava, botava leite quente, e tomava, dava um negócio bom lá, e melhorava também, não é? Então, mas o bom era mel, não é? Porque não tem os problemas do açúcar. Samara Xavier, boa noite, me tire uma dúvida. Quando houver o arrebatamento, os nossos animais vão ficar para a tribulação? Eita, Samara, você não vai levar o cachorro, hein? Lá na casa dela tem um cachorrinho lá, você já viu? Já viu? Ele tá com dó do cachorro, tá vendo? Olha, irmã, eu não sei o que vai acontecer. Se a gente for, já tá bom demais, viu? O cachorro lá a gente encontra com ele depois do outro lado, Jesus vai dar pra gente. Agora o problema é se a gente está pronto para ir, viu? Se preocupe com o cachorro, não, que Deus vai cuidar dele. Pastor César, boa noite. Pode falar a respeito do capítulo 29, verso 2 do livro de Provérbios? Aqui é o irmão José Carlos. Irmão José Carlos de Souza, Deus te abençoe. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Está claro. Quando o justo engrandece, o povo se alegra. Se você tem um governo justo, hein, é a alegria do povo, porque ele está fazendo justiça para o povo. Mas bota lá um ladrão lá na presidência, no governo do estado, na prefeitura, o povo geme, o caba só faz roubar e não faz nada, e é assim que é a vida, né? Em qualquer circunstância que você tem um homem justo dominando, o povo vai se alegrar. Carlos Henrique, para ser crente é preciso ser batizado? Olha, irmão Carlos, você crê em Jesus? Para ser crente precisa de crer em Jesus. Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Está respondido sua pergunta, não é? Antônio Lima, quando acontecer o arrebatamento da igreja, a igreja que ficar vai ser salva? Ai, olha, quem ficar já foi direto para a tribulação. E
quem vai ser salvo? Não sei. Sei que haverá um julgamento. Quem vai ser salvo é quem o juiz supremo encontrar na vida dele alguma coisa que ele possa justificar salvar aquela pessoa. Mas é só lá no trono branco que a gente vai ficar sabendo. Então, para que se perder se a gente pode aprontar a vida e ser salvo, né? Antônio Leite, graça e paz, meu irmão, uma pergunta. Se Jesus é Deus e o Espírito Santo, e só um, então qual a função de Jesus no santuário celestial e como Jesus vai atuar a nosso favor perante Deus? Olha, primeira coisa, se você pegar 1 Coríntios 15, nós vamos ter assim, lá diz a Bíblia que quando o próprio Filho entregar o reino ao Pai, Cristo é intercessor, Cristo é o mediador. Deus nem vê você, nem vê a mim. Deus olha para o sacrifício de Jesus. Primeira coisa, se ele fosse olhar para a minha vida e para a tua, nós estávamos perdidos. Por isso você pode entender a Bíblia, chamar que o nome dos eleitos estão no livro da vida do Cordeiro, porque no livro da vida você pode ter seu nome riscado a qualquer momento, mas quem está no livro da vida do Cordeiro, quer dizer, a vida do Cordeiro é a representação. Todos caem em Adão e todos são representados no Cordeiro que é Cristo. Então, Cristo, o corpo de Jesus, ele foi criado para um propósito. O propósito era um só: vir aqui derramar o sangue. O sangue seria colocado no propiciatório. Aí o sacrifício no santuário celeste. Colocado no propiciatório para falar por mim e por você. Então, Cristo, Deus nem olha para mim e para você, ele olha para o que Cristo fez por mim e por você. Este era o papel. Quando tudo terminar, que o último inimigo for desfeito, que é a morte, isso é 1 Coríntios 15, verso 24 a seguir. O último inimigo for desfeito, que é a morte, então a Bíblia diz, o próprio Filho entrega o reino ao Pai, ou seja, não haverá mais necessidade de intercessão. Acabou. Aquele corpo, ele foi feito temporariamente, é um corpo semelhante ao nosso, criado para um propósito, derramar sangue, porque Deus é Espírito e Espírito não tem sangue. Espírito não tem sangue. Jesus disse, apalpai e vede que sou eu, porque um espírito não tem carne, não tem ossos. E o sangue é gerado na medula óssea. Então, quando isto tudo terminar, que a obra da redenção for consumada, Deus volta a ser tudo em todo. Então, desaparece este sacrifício, este corpo Cristo, e Deus volta a ser o grande Espírito que estará sobre todos nós durante toda a eternidade. Dário Campos, boa noite. O senhor poderia explicar Êxodo 28, 36, 37 e 38? Esta lâmina que Arão levava na testa tem alguma relação com a coroa de espinho que Cristo tinha na cabeça? Eu acabei de falar sobre essa pergunta lá atrás, agora mesmo. Nenhuma relação, irmão. Nenhuma relação. Viu? Então vamos ver aqui na Ara Batista. Deus continue abençoando. Me explique Apocalipse 17, 10, 11. Quem são estes reis? Obrigado. E estes são 7 reis, 5 já caíram, um existe. Olha, estes acontecimentos aí de Apocalipse fala sobre a sucessão do ministério em que esteve Roma dos papas, e um rei foi sucedendo o outro, e depois então se tornam imperadores, e esta é até chegar no final lá da besta. Isso aí está relacionado a este assunto. Otaciana Barbosa, por favor explique Mateus 11, 19. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e diziam, eis um homem comelão e beberrão e amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seu filho. Olha, irmã Otaciana, na verdade, eu não posso dizer a você que Jesus foi um beberrão. Esta é uma força de expressão, e comilão, porque na verdade
só de se assentar com os publicanos e pecadores, eles estavam comendo e bebendo, não estava dizendo que Cristo comia e bebia. Porque a diferença que está sendo colocado aí é porque João Batista nem comia as comidas naturais e nem bebiam as bebidas naturais que se faziam naqueles dias, porque ele comia mel silvestre e gafanhotos. E a Escritura está dizendo que o Filho do Homem veio fazendo como qualquer um de nós fazemos, e eles diziam, é um comelão e um beberrão. Então é por isso, porque Jesus se assentava para quebrar um paradigma dos judeus que não se misturavam com publicanos e pecadores. E Jesus veio e se fez um de nós, semelhante a nós, para nos conquistar para o seu reino. Por isso ele diz, a sabedoria é justificada por seus filhos. Por que a sabedoria desceu e por que ele tomou assento junto com publicanos e pecadores, comelões e beberrões? Por isso. Boa noite. Tenho uma filha de 4 anos que estava gripada. Ela estava com muita coriza, espirros e entupimento nasal, e eu fiz a receita que o senhor ensinou e ela acordou hoje completamente bem. Está vendo aí? Ó? Simples. É pôr em prática. Qualquer iniciativa que você tiver de gripe, não deixa isso aumentar para depois a sua consciência estar pesada. Será que é o Covid? Será que minha filha pegou? Será que eu peguei? O que é que está acontecendo? Vá lá, ó, pega lá, ó, cebola, todo mundo tem em casa, rala a cebola, pega o sumo da cebola, bota limão e bota mel, ó, tomou, acabou. Já foi embora. Shirley, e ó, não se esqueça de beber água. Água, muita água. Tome água, viu? Pastor César, sou de Caucaia, Ceará, estou muito feliz com suas lives. O senhor não gostaria de fazer estudos do livro, de livro por livro da Bíblia? Com certeza seria muito estimado pelo povo de Deus. É uma boa opinião, irmã. Vamos pedir direção de Deus para ver isto, não é? Priscila Gomes, pastor, como ter certeza da minha salvação? Como saber se Deus me perdoou? Irmã, a senhora se arrependeu dos seus pecados? Se arrependeu quer dizer, como é que é arrependimento? Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu adulterei, eu não adultero mais. Se você se ajoelhou, pediu perdão a Deus e não quer fazer aquilo mais, e pede para Deus para nunca mais fazer aquilo, tenha certeza que Deus te perdoou. Bento Santos, Deus abençoe a todos. Pastor César, a serpente que enganou a Eva é a atual serpente hoje, a cobra? Não, veja só, a cobra foi modificada, a serpente era um animal existente entre o homem e o chimpanzé. Quando você vê aí a cientista dizer que o homem veio derivado do macaco, é porque eles não conhecem que entre o macaco e o homem ainda tinha um animal mais próximo do homem, que era a serpente. Só que depois da queda, Deus mudou toda a estrutura óssea dela e ela se tornou o ofídeo que nós temos hoje. Almir Silva, tem um áudio circulando na internet sobre uma revelação de um homem que foi dada no monte, que no dia 8 de maio teremos 3 dias de noite de escuridão. O senhor teria algo para falar? Tenho, eu não creio. Vamos seguir em frente. Algo é só isso. Tem tanta gente com tantas coisas aí. Irmã Francisca Abrantes, olha aí, ó. Irmã Francisca lá de Brasília, irmã do irmão Fábio. Deus abençoe, irmã Francisca. Tudo de bom para a senhora, para os seus filhos, viu? Shalom, pastor. Por favor, me explique Atos 2, versos 22 e 23. Homens israelitas, escutai essas palavras a Jesus Nazareno, aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez por meio dele, como vós mesmo bem sabeis. Este vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Prendestes e crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Olha, este era um testemunho de Pedro do que eles haviam feito com Jesus, que Jesus foi aprovado por Deus, mas eles não creram e acabaram crucificando a Cristo. É isso que Pedro está dizendo para eles no dia de Pentecostes. Márcia Maria, depois de muitos anos, tirei meus documentos, foi que descobri o número que o homem botou no RG, era aquele número que não gosto nem de mencionar. Isto me aflige até hoje. Eu serei castigada de jeito nenhum, irmã Márcia.
Não, se 666 fosse tem alguém, quem foi que estava contando aqui outro dia? Foi o irmão Marcos, né? Que estava contando que estava com um grupo de pessoas e tinha lá, foi fazer um sorteio e o outro saiu lá com 666, aí diz, é o número da besta. Não tem nada a ver. Saiu o seu documento aí com este número, isso aí não tem nada a ver. Tem o sangue de Jesus na sua vida, isso aí não vale nada, isso é só porque o homem fez. Um shalom. Sou de Itaperuna, me chamo Sandra. Pastor, tira a minha dúvida, por que desta foto com o rosto de um homem representando Jesus nas igrejas da mensagem? Estou confusa, me ajude. Vou te explicar agora, irmã. Primeiro, nós temos um profeta, e este profeta teve diversas visões. O Senhor Jesus apareceu diversas vezes ao profeta William Branham. Ele nos disse que aquela fotografia pintada por Huffman é a que mais se assemelha ao que ele é. Ponto. Isto é tudo e não é doutrina. Igrejas que têm, por exemplo, eu tenho igreja que não tem aquela foto. Se você pegar, por exemplo, o meu púlpito na igreja de Campina Grande, não tem. E em várias outras igrejas não tem. Mas eu tenho aqui em João Pessoa, por quê? Porque eu ensino às pessoas que aquilo não passa de um papel, que nós não devemos adorar um papel ali que está por trás daquele quadro, aquele vidro. Porque a Bíblia proíbe, e isto é mal ensinado pelos evangélicos, a Bíblia proíbe fazer imagem de escultura para adorar. Disse, não façais imagem de escultura do que há em cima no céu, embaixo na terra, e não vos curveis a ela. Então isso é Êxodo capítulo 20. Então não se curve a ela. Porque quando a gente tem, agora a senhora viu, essa irmã acabou de falar aí, que ela tirou uma identidade. A senhora também deve ter uma identidade. Na sua identidade tem uma fotografia. A sua fotografia é a imagem de alguém que está sobre a terra. Agora, a senhora adora a fotografia da sua identidade? Talvez a senhora tenha uma fotografia do seu pai, da sua mãe, de uma flor, de um animal, de um pássaro que foi pintado ali no quadro. A senhora se curva aquilo para nós tem a mesma significância. Quer dizer, a gente sabe que aquele pássaro ali existe, a gente sabe que Jesus existe. Tudo aquilo, esta é a representação. Nós ensinamos o povo a não adorar imagens, a não se curvar à imagem, e nós não oramos para aquele quadro. Nós oramos para um Deus que é Espírito e que está diante de nós em todos os lugares. Mas aquela fotografia é que mais se assemelha ao que ele é, segundo as visões do profeta William Branham. Só isto, mas não tem nenhuma contradição com a Bíblia. Maiara Vanessa, boa noite. Quando fazemos uma promessa para Deus, como sabemos se Ele nos ouviu e como Ele nos responde? Primeira coisa, eu ensinei ontem, irmã Maiara, que quando você fizer uma pergunta ou fizer uma promessa, fique tranquila, você vai ver se Deus recebeu ou não. Sabe como? Ele vai te responder mais cedo ou mais tarde. É que às vezes a gente quer saber na hora, né? Tenha paciência que daqui um pouquinho você vai ter a resposta clara que ele recebeu ou não. Apenas descanse no Senhor. Doralice Xavier. Pastor César, por que não tem validade batismo por aspersão para quem não tem condição de se batizar pela idade ou por enfermidades? Ó, irmã, eu tenho batizado pessoas bem velhinhas por imersão. Sabe, só se tiver, num caso que ele não tiver mais condição de se batizar, aí ele entra no mesmo quadro daquele ladrão da cruz que não teve condição de se batizar. Mas eu tenho batizado pessoas com problemas na cadeira de roda, põe ele numa cadeira, desço ele no tanque, faço só mesmo o batismo ali, sabe, sem nenhum esforço, e a pessoa é batizada. É assim, a gente tem que fazer as coisas conforme a Bíblia. Maria Clara, boa noite, sou de Vitória de Santo Antão e tenho 13 anos, já posso me batizar? Pode, irmã, deve se batizar, principalmente com o testemunho e apoio dos seus pais. Samuel Sendas,
Será que animais, Ananias e Safira e sua mulher foram salvos? Irmão, mentiroso é salvo? Hein? A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Estava mentindo lá. Eliseu Rocha, a pergunta é: cremos na unidade de Deus. Explique, por favor, os dizeres da Bíblia onde diz: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vou explicar. Não acabei de dizer, irmão, agora há pouco, sobre o sangue de Jesus Cristo que faz intercessão por nós? Preste bem atenção. O sangue de Jesus Cristo, a química, secou. Faz 2000 anos que o sangue foi derramado e a química cessou. O Espírito que estava no sangue é que faz a intercessão por nós. É por isso que a Bíblia diz que não é, a vida não está no sangue, não é? Então, esta vida que está no sangue, que é o Espírito, que nós chamamos Espírito Santo, que o próprio veio sobre nós, é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jean Severino, pastor César, o senhor me explique, por favor, Lucas 23, 46, quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Simples. Jesus era o corpo, o Pai era o espírito, estava dentro dele. Se aquele espírito não tivesse saído, estava lá na cruz até hoje Cristo, porque Deus, que é espírito, que estava nele, não morre. Então era necessário que ele saísse, ele rendeu o espírito e se entregou ao Pai. A Márcia Henrique, pastor, shalom, sou a esposa do irmão Arley, Deus abençoe. Quero dizer ao senhor que estes cultos e lives são umas bênçãos, são uma bênção no meu lar. Bênçãos no meu lar. Antes não gostava muito, mas hoje não perco nenhuma. Deus te abençoe, irmã, aceite o seu testemunho. Zeni Souza, é pecado emprestar dinheiro a juro? Depende. Se você não for extorquir a pessoa, se você não for cobrar um juro exorbitante, se você vai cobrar um juro apenas para corrigir seu dinheiro, não é pecado. Corrigir, tem uma infração, você não é obrigado a emprestar dinheiro sem corrigir seu dinheiro, porque ele vai desvalorizar e você vai ter prejuízo. Depende da maneira como você está emprestando. Se você vai emprestar com usura, sabendo que a pessoa já está com a corda no pescoço, você vai terminar de matar, aí você está pecando, não é? William Fernandes tem uma pergunta: o que significa sacrifício contínuo? E desde o tempo do sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação do Senhor, então haverá 1290 dias. Olha, sacrifício contínuo é exatamente o que nós estamos falando aqui. Há um sacrifício que tem intercedido por nós continuamente, mas um dia o propiciatório será limpo, ou seja, o sangue sai, não há mais intercessão, e aí então o que nós temos é juízo. Micael Áquila, pastor César, me explique Tiago 2,14, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? É simples. Eu digo para você que eu tenho fé. Eu creio que esta Bíblia é a verdade, eu tenho fé que é a verdade. E eu não pratico as coisas que a Bíblia me diz para praticar, eu tenho fé. A minha fé sem obras são mortas. Então, quando eu creio, eu pratico. Então, fé é aquilo que Deus vê em nós, obra é aquilo que os homens vê a gente fazendo. Lúcia Medeiros, os reis que foram ungidos e desagradaram a Deus, como Samuel, como Saul, não é? Como Saul, eles são salvos? Olha, é interessante esta pergunta da senhora, irmã Lúcia, porque a princípio é assim, você vai ver que para onde foi Samuel, Saul já estava. Então a gente tem uma coisa: Deus não permitiu Saul morrer de um suicídio. É uma coisa dura de se dizer, porque um suicida, segundo o próprio irmão Branham e a Bíblia, ele não tem salvação, porque ele tirou a sua própria vida. E o Saul tenta um suicídio e Deus não permite que ele morra no suicídio até que um amalequita venha e o mate. Então, o profeta disse: veja, Deus estava cuidando da alma deste apóstata. Apóstata, disse o profeta William Branham, é um homem que perde a comunhão com Deus, que Deus não anda mais com ele, nem protege ele. Mas, com relação ao que ele era, ele tinha sido escolhido, ele era um ungido de Deus, e Deus ia tratar com ele
no final. É assim. Então, salvação é uma coisa que nós nunca devemos cogitar. Sobre parentes, sobre pai, sobre mãe, salvação é uma coisa que pertence a Deus. Eleição é aqueles que manifestam uma inclinação para a obediência a Deus. Esses são os eleitos. Mas salvos, Deus é dono da salvação e Ele fará como Ele quiser no último dia. Joilda Gomes, os 3 anos e meio da tribulação se refere a esta contagem do nosso calendário ou pelo de Deus, onde um dia equivale a 1000 anos? Não, são 3 anos e meio de tribulação, são 3 anos e meio no nosso calendário, irmão. Vamos seguir aqui, irmão. Henry Oliveira, por favor, irmão Rian, outra pergunta, por favor. Henry Oliveira. Pastor, quando Moisés voltou ao Egito para tirar os filhos de Israel de lá, sua mulher foi com ele e seus filhos? Sim. Sem dúvida. Pastor, meu nome é Eliabe, tenho 12 anos e tenho um sonho de ser jogador profissional de um jogo eletrônico, do que minha mãe fala que não pode ser, que não santifica o espírito. O que eu posso fazer? Ore a Deus para Deus fazer você, sabe o quê? Um profissional, um ganhador, um homem que sabe manusear bem. Não é jogo, não. A Bíblia é sagrada. E você vai ter um grande campeão. Tire isso do seu coração. Silvana Santos, pastor, meu marido tem um mau gênio e a gente só briga faz 16 anos que... Não é que é? Tem um mau gênio. E a gente só briga. Faz 16 anos que estamos juntos e temos 3 filhos e eles sofrem com isso e estou pensando em me separar. O que eu devo fazer? Irmã Silvana Santos, seu marido briga sozinho. Ele chega em casa, ele tem uma natureza ruim e aí ele briga sozinho, a senhora fica quietinha, a senhora não tem culpa nenhuma no cartório? A senhora não tem parte nessas brigas? Sabe o que diz aquele provérbio antigo? Quando 2 não quer, ou quando 1 não quer, 2 não brigam. Então, quando você vê um caso desta natureza, sabe, é que vira uma birra, sabe, a pessoa já entra em casa, meu marido vem e se ele falar A para mim, eu vou falar B para ele. Sabe o que é? A senhora tem vivido 16 anos e nunca aprendeu a ficar calada e deixar ele falar sozinho. Daqui um pouquinho ele tinha se envergonhado. O problema dos casamentos é este, ó. Se não houver uma discussão, não vai haver 2. Se houver uma primeira, a porta ficou aberta para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta. Então, aprenda. É assim, ó. Se casou, foi para brigar ou foi para respeitar um ao outro? Então, eu diria para a senhora, vou até contar para todo mundo aqui agora, vou contar para todo mundo o que eu faço. Quando eu vou fazer casamento, celebrar casamento, eu sempre dou uma garrafa de água mineral de presente para os noivos. Pode parecer brincadeira, mas aquilo, se colocado em prática, salva casamento. É apenas uma ilustração. Mas em todo casamento que eu realizo, eu compro uma garrafa de água e dou de presente. Por quê? Porque uma mulher foi procurar o pastor, como a senhora veio aqui dizendo, meu casamento está acabando, porque o meu marido é bruto, tem uma natureza ruim e não sei o quê, sabe? E ele está brigando muito e a gente vai se separar. O pastor chamou a mulher e disse, mas é ele que é ruim? Disse, é. Então eu vou fazer o seguinte, vou te dar um remédio aqui que é o conserto para o casamento. Foi lá, encheu uma garrafa d'água e deu para a mulher. Disse, a senhora vai levar essa garrafa para casa. Quando a senhora chegar em casa, a senhora deixa a garrafa lá com água. Quando o seu marido chegar e começar a querer brigar, a senhora vai lá e põe aqui, ó, a garrafa d'água no copo. Põe a água no copo. E aí, então, a senhora faça isto, ó. Põe a água na boca e não engula. É para não engolir a água. Deixe a água na sua boca. E aí o marido começa a porque o menino, porque não sei o quê, porque é isso, porque é aquilo, e a mulher está lá com a boca cheia d'água. E ele falando sozinho. Sabe? Um
uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Daqui um pouquinho, a mulher voltou lá e disse: meu casamento foi salvo. Por quê? Porque ela estava respondendo. Então, um chega, bota uma faísca, o outro bota mais um pedaço de pau e acendeu o fogo dentro de casa. Pronto. É isso que está acontecendo no seu casamento. Deixe de discutir, peça a Jesus, faça isso que eu estou te orientando, ajoelhe na beirada da sua cama, quando a senhora levantar de manhã, com fé, e diz: Senhor, hoje eu quero pedir que o Senhor não deixe eu brigar com meu marido. Me fecha a minha boca e não deixe eu brigar com ele. Quando ele vier, desvia aquele espírito de mim. E aí, no outro dia, a senhora faça a mesma oração. E no outro dia, daqui um pouquinho, a senhora venceu esse diabo e salvou seu casamento. Vamos para frente, porque o tempo já acabou. Fernanda Moreira, boa noite, pastor. Tem aqui a Laura Moraes. É correto vender lanche nas portas da igreja, fazer rifas ou campanhas, tendo em vista a falta financeira que as igrejas passam? Irmã, olha, eu vou dizer para eu acho uma coisa feia pessoa falar em vender, fazer rifa, a igreja participar destas coisas. Isso é muito feio, não creio nisso. Sabe, agora, se uma pessoa que não é da igreja vem lá com um carrinho de picolé ou um carrinho de sanduíche ou o quê, lá na porta da igreja, eu não sou dono da rua. Aí, se ele vai vender lá, isso é problema dele, eu não posso proibir. Mas a igreja fazer isso, está errado. Fernanda Moreira, boa noite, pastor. Tem alguma passagem na Bíblia que fala sobre a aparência de Jesus? Não, irmão, não tem. Diz que a aparência de Jesus era como a raiz de uma terra seca. Tenho muita vontade de me libertar, ser batizada, seguir com Deus, e creio muito na mensagem, mas ainda não tenho força. Que devo fazer? É dar um primeiro passo. Se a senhora não der o primeiro passo, a senhora nunca vai dar o segundo, a senhora nunca vai se libertar. A primeira coisa é tomar uma decisão: vou servir a Jesus. Se a senhora ficar esperando ter força, um dia eu vou ter força, eu vou arrumar minha vida, a senhora não vai fazer isso nunca. Comece e Deus te dá graça para continuar. Porque eu tenho certeza que estou falando com uma pessoa que quer servir a Deus. Então, sabe, a gente tem brio, a gente tem vergonha, a gente assume compromisso e vai cumprir. É só isso. E Deus dá força para você passar por cima dos problemas. Laura da Costa, boa noite, pastor. Temos sido muito abençoados com as lives. Gostaria que o senhor falasse sobre essa discussão da terra plana. Meu esposo está acreditando nisto e diz ter fundamento bíblico. Olha, irmã Laura, isso não existe, só isto. Vamos para frente. Fernanda Moreira, boa noite, pastor. Uma pessoa que está à beira da morte e se arrepende de seus pecados, mas ninguém ora por ela, ela pode ter salvação? Perfeitamente, pode sim, irmã. Elias Alves, Elias de Recife, mande um beijo de boa noite para a Júlia, né? Mas olha a Júlia querendo um beijo. Deus te abençoe, Júlia. Um beijo, é a neta do irmão João Vicente, não é? E um abraço para o vovô e para a mamãe e para o papai da Júlia também, para a vovó, não é? Para todo mundo aí de Recife. Heberto Silva, boa noite, pastor, Deus abençoe. Gostaria de saber como harmonizar duas escrituras, Mateus 7,47 com 2 João 1,11. Qual o sentido de saudar nestas duas escrituras? Qual é? Eu não sei, Mateus 7,47. Se você... Mateus 5,47, deixa eu ver aqui. E a outra é o quê, hein? Hã? É 2 João 2,11, né? 2 João... Deixa eu ver aqui, você vai olhando um, eu vou olhar a outra lá, porque nós já estamos com o horário. 2 João 1,11, é porque só tem um capítulo, né? Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. De que está se tratando aqui? Se alguém vem ter convosco que não traz o tatuê, não recebais de casa. Olha, a questão da saudação que João faz aqui é o seguinte. Primeiro, eu vou pegar... Se saudardes unicamente os vossos irmãos e fazeis demais, não faz os publicanos também o mesmo? Vou dar aqui um exemplo simples para a gente resolver essa pergunta aqui, irmão. Olha, primeiro, nós devemos cumprimentar a todos com igualdade. Preste bem atenção. Por exemplo, se você pega uma assembleia, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e com um outro que não é crente com um bom dia. Você está fazendo uma acepção de pessoa aqui. Então, saude a todos com igualdade. Se você tem esse caso aqui, ó,
Você sauda todos com igualdade. E você tem lá na carta de João, dizendo que se você cumprimentar e receber na sua casa alguém que traz outra doutrina, quer dizer, se você comungar com aquela pessoa como sendo seu irmão, trazer a saudação dela assim, porque isso aí já é a mesma coisa, sabe? Dizendo, esse é meu irmão, é da igreja, crê como eu, e não traz a mesma doutrina, ou é de outra igreja e é crente. Trate todo mundo com uma saudação só. Por isso, nós não fazemos de saudação doutrina. Saudação é um cumprimento, é você dizer, olha, eu digo shalom a todos. Jesus diz, quando você chegar numa casa, salte com a paz. Se ela não for digna da paz, a paz volta para você. Chegou uma pessoa na sua casa, cumprimente, bom dia, boa tarde, boa noite. Porque você está dizendo bom dia. Existe bom dia fora da paz do Senhor? Não, não existe. Então, você está voltando para você a sua paz. É assim que você deve saudar a todos, sem exceção. Agora, considerar como seu irmão e saudar como seu irmão numa saudação especial, se você faz, você comete isso que Jesus está dizendo aí em São Mateus capítulo 5. Fernanda Moreira, boa noite, pastor. Segundo meu pai, ser vegano é pecado. Estou pecando se virar vegana? Olha, irmã, eu não tenho Bíblia dizer para você dizer que você vegano é pecado. Não, vegano não gosta de matar animal, não come carne, só come verdura. Isso é um gosto. Aliás, se você ler lá na carta de Paulo aos Romanos, diz que é um gosto, cada um deve ser respeitado. Paulo chegou a dizer, se eu comer carne e escandalizar meu irmão, eu não como carne. Então, isso é muito de pessoa para pessoa. E lá, um pouquinho atrás, ele disse, o que é fraco come legumes e o que não é fraco come carne. Isso é uma coisa de cada um, isso é da sua natureza. Eu não posso proibir ninguém ser vegano, não. Esse é meu parecer, né? Então, nós acabamos? Agora nós temos a oração aqui, nós temos, se eu for citar o nome de todo mundo na oração, nós vamos passar a noite. É uma lista enorme aqui, já estamos 10 para as 10, mas eu vou fazer o seguinte, você que colocou o seu nome aí, seja lá qual for a sua necessidade, pode ser para o seu pai, para a sua mãe, pela sua saúde, pelas suas finanças, pelo seu casamento, pela sua fé, pela sua alma, seja lá para o que for. Eu creio que Deus está aqui e eu creio que eu vou falar com Ele e eu creio que Deus está dentro da sua casa, que Deus está olhando para você nesta hora, se você realmente está interessado, se você crê nele. Então eu quero chamar você para fazer uma coisa agora. Pare tudo o que você está fazendo. Feche os seus olhos e pense em Jesus. E agora fique sozinho com Ele. Esqueça que tem alguém ao seu lado. Você está só com Jesus e você tem um pedido para fazer para Jesus. Você se encontrou com Jesus, vamos dizer, na beira de uma mata ou na beira de uma praia ou num lugar deserto, numa rua que estava só você e Ele. Você tem uma oportunidade de abrir a boca e pedir para Ele. Você sabe que Ele pode resolver seu problema, que Ele pode te curar, que Ele pode abençoar seu lar, seus filhos, restaurar a saúde, fazer maravilhas. Então, peça para Ele agora aí, tenha fé, olha para Ele e diga, Jesus, eu não mereço, mas por Tua misericórdia, visita a minha casa, resolva esse problema para mim. Eu queria tanto que o Senhor fizesse isso, porque talvez o médico não possa fazer, talvez você não dê conta de fazer, mas Ele pode. Ele pode, inclusive, expulsar demônios, fazer demônios ir embora e abandonar sua vida e você vencer coisas que você não conseguia vencer. Está olhando para Ele? Você está pedindo para Ele? Você tem fé? Então peça agora, Senhor Jesus, eu convidei essas pessoas para falar com o Senhor. E eu estou aqui também olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé. Queria tanto que o Senhor ajudasse a cada um que parou, que dedicou um tempo, que agora faz um pedido ao Senhor. Seja por qual for a necessidade. Eu sei que tem uma irmã que agora há pouco chorou porque o pai está lá internado no hospital, sufocado por este vírus.
Tem uma outra irmã que me telefonou, que mandou um áudio, que o pai também sofreu uma AVC, está com uma infecção muito grande nos rins paralisados. E tem pedidos de todas as naturezas, tem mulher pedindo pela conversão do marido, pedindo para conserto de filhos, tem pessoas pedindo, Senhor Jesus, por doenças diversas. Eu queria, nenhum de nós merecemos coisa nenhuma, mas eu queria pedir que o Senhor, que é rico em misericórdia, viesse e socorresse estas pessoas e desse a cada um a resposta da sua petição. Que demônios fossem agora, Senhor, pelo poder do Teu nome, afastado da vida destas pessoas, seja na doença, seja dentro de problemas domésticos, de qualquer natureza. Que haja libertação e cura, que haja salvação, que haja uma visita do Senhor nos lares. E aqueles que estão fracos na fé sejam levantados, e pecadores que querem pedir perdão para o Senhor sejam perdoados também. E que crentes que querem abrir a vida para o batismo do Espírito Santo, o preenchimento da alma destas pessoas, para que não haja lugar na vida delas para demônios, mas que seja possuída pelo Espírito do Senhor, conceda isto. Eu oro por todos, eu suplico a Tua bênção, Senhor, eu peço que o Senhor responda às nossas orações, e nós só pedimos por uma coisa, é para que o Teu nome seja glorificado e que Satanás perca na vida de cada uma das pessoas e que a fé do povo seja levantada em Ti. Assim entrego todos nas Tuas mãos, todas as necessidades, e suplico a Tua bênção e a Tua proteção, porque pedimos por obediência à Tua ordem, que diz que tudo o que pedíssemos e crêssemos, nós receberíamos. Assim entregamos nas Tuas mãos a vida e o lar de todos. Dê também uma noite de paz, uma noite de descanso, um sono tranquilo para cada um dos Teus filhos. É no nome de Jesus Cristo que nós Te agradecemos e oramos. Obrigado, Senhor. Amém. Meu nobre irmão, você que participou comigo desta live, meu agradecimento a você é imenso. Muito obrigado por ter estado na minha companhia, por crer no meu ministério, por participar comigo deste momento. Eu quero dizer a você que, se você ainda não faz parte da família Fé Perfeita, não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, que você possa fazê-lo. Agora mesmo aparece aí uma notificação, você só apertar aí, você já se inscreveu, e acione o sininho para receber as notificações. E se esta live abençoou a sua vida, dê aí um like também. Nós prometemos que amanhã às 9 horas da manhã estaremos juntos com mais uma live, e amanhã à noite às 7h30 nós vamos ter um culto e eu vou estar na plataforma pregando a palavra de Deus para todos vocês. Uma boa noite em Jesus Cristo, Deus abençoe o seu lar e um grande shalom a todos.